Queremos convidá-lo para um momento muito especial do nosso programa, quando vamos meditar na Palavra de Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia, nós vamos estar lendo a Palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que nos diz o seguinte: Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Caro amigo e irmão em Cristo, nós queremos nesta manhã pensar um pouco na Palavra de Deus, baseado nesse texto das Escrituras Sagradas, que nos mostram a mudança que acontece na vida da pessoa quando ela se entrega a Cristo Jesus. Se você conhecer alguém que diz que é crente, que diz que é um servo de Deus, mas a vida dele não mudou, não é diferente da vida que vivia antes, ele ainda não é nova criatura. Ele não teve ainda a sua vida mudada. Ele ainda não se converteu, ele apenas está convencido de alguma coisa, de algum erro, de alguma situação desagradável na sua vida, mas a verdadeira conversão que é necessária na vida do homem, isso significa o homem deixar Cristo entrar na sua vida, para viver nele, para morar nele, para estar nele, significa uma nova condição de vida. Exatamente como o versículo da Palavra de Deus que temos lido nos fala. E o versículo da Palavra do Senhor nos diz, numa nova versão ou numa outra versão, lendo agora numa outra versão, o texto diz: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Observe bem. Quando a pessoa vem para Jesus cheia de pecados. A pessoa vem para Jesus cheia de todos os problemas que foram se acumulando na sua vida, ao longo da sua vida, até aquele momento em que ela resolve que não dá mais para viver sem Jesus e entrega-se a Cristo, recebendo como Salvador da sua vida. Aí a palavra do Senhor nos diz que a partir deste momento, a partir do momento que o homem se entrega a Cristo, que o homem passa a estar em Cristo, ele se transforma, ele é transformado por Jesus em nova criação. É criado dentro do homem um novo homem, uma nova vida. E essa nova criação inclui ou significa que a partir daquele momento, muita coisa vai ser nova na vida do homem. O seu modo de pensar vai ser novo. Antes ele pensava apenas nas coisas da terra, pensava apenas em talvez fazer o mal, pensava apenas nas coisas que lhe interessavam. Era uma pessoa egoísta. A partir daquele momento, ele passa a ter maneiras novas de pensar. Ele passa a pensar também no seu próximo, ele passa a pensar no seu semelhante, ele passa a pensar no bem-estar da sua família, do bem-estar das pessoas que estão ao seu redor. Ele passa a pensar mais nas coisas que são de cima, como disse Paulo escrevendo aos Filipenses: pensai nas coisas que são de cima, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então, como nova criação, o homem ganha novos pensamentos, nova maneira de pensar. Como nova criação, o homem, ele passa a enxergar as coisas de maneira diferente. Quando nós não temos Cristo na nossa vida, nós enxergamos as coisas que estão ao nosso redor de maneira distorcida. Na maioria das vezes, as questões espirituais são vistas por nós de maneira distorcida, porque a nossa visão espiritual está embaçada, está meio que atrapalhada pela velha vida que nós estávamos vivendo. Então, a partir do momento que a gente
entrega-se a Cristo Jesus e se transforma ou é transformado por Ele em uma nova criação, a gente ganha de Deus uma nova maneira de ver as coisas. Ganha também uma nova maneira de ouvir as coisas. Antes a gente via as coisas e talvez a gente fosse só a gente enxergando de uma maneira totalmente diferente dos outros. E os outros estavam certos, mas nós estávamos errados, mas não admitíamos que a nossa maneira de ver as coisas estava equivocada. Então a gente ganha uma nova visão de Deus, a gente ganha uma nova maneira de ouvir as coisas também que estão ao nosso redor. Quando a gente está em Cristo e é nova criação, a gente passa a ter uma nova posição diante de Deus. Antes éramos pessoas depravadas, pessoas totalmente levadas para o pecado, levadas para a maldade, e agora em Cristo Jesus nós ganhamos uma nova posição diante de Deus. Nós agora somos filhos de Deus. O homem, nesta nova criação, ele é transformado em filho de Deus. E aí ele vai passar a andar como um filho de Deus, pensar como um filho de Deus, ver as coisas como um filho de Deus, ouvir as coisas como um filho de Deus. Ele vai passar a fazer as coisas como um filho de Deus, porque agora ele é um filho de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que recebeu Jesus como Salvador, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. E é o que a Bíblia diz, quem está em Cristo é nova criação. Agora você não é apenas criatura, não é somente criatura de Deus. Você também é filho de Deus pela nova criação que aconteceu dentro de você, que aconteceu na sua vida. A sua vida foi mudada. Como nova criação, o homem passa a ter uma família nova também. Antes, a sua família talvez fossem os homens dos bares, das boates, das casas da promiscuidade. Agora, a sua família é uma família diferente. É uma família que procura Deus, é uma família que chega-se perto de Deus. É uma família que tem paz, é uma família que tem alegria. É uma família que reúne-se na casa de Deus ou ao ar livre em qualquer lugar para adorar a Deus, para louvar a Deus, porque você agora faz parte de uma nova família. Essa não é uma família triste, não é uma família que está andando para uma eternidade de desprezo, para uma eternidade de sofrimento. É uma família que está andando com Deus e está andando para Deus, que é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nova criação, o homem passa a ter novas perspectivas de vida. Talvez você que me assiste neste momento, ou você que apenas está me ouvindo, antes de conhecer a Jesus, ou talvez conheça alguém que ainda não conhece a Jesus, cujas perspectivas de vida são as piores possíveis. É uma pessoa que não tem futuro, é uma pessoa que não espera coisas boas, é uma pessoa que não quer crescer, é uma pessoa que está vivendo desmotivada, é uma pessoa que está vivendo totalmente para baixo, depressiva. Mas você pode levar a mensagem de Deus para ela e mostrar para ela que aquele que está em Cristo é nova criação. Quando estamos em Cristo, então nós passamos a ter novas perspectivas de vida, uma nova maneira de ser, uma nova maneira de viver. Nós passamos a olhar as coisas agora, nós passamos a ter certeza das coisas de Deus, nós passamos a ver as coisas agora com um novo olhar, porque nós não estamos mais vivendo como velhas criaturas, não estamos mais vivendo entregues ao pecado, entregues aos males que assolam a vida moral, a vida espiritual e até a vida física dos homens, a vida emocional dos homens, mas agora nós pensamos diferente, agora a nossa perspectiva de vida é outra, agora nós temos prazer em trabalhar,
Nós temos prazer em chegar em casa, encontrar nossa família. Nós temos prazer em sair para fazer a feira. Temos prazer em ajudar o nosso próximo, o nosso semelhante, porque nós ganhamos uma nova perspectiva de vida. Nós agora somos nova criação. Amigo, a palavra de Deus é a verdade. Eis que se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. Como nova criação, o homem passa a ter até mesmo uma nova condição social. Aquele que vivia jogado nos bares, na sarjeta, nas ruas, caído, desprezado, sem ninguém, agora passa a ser um homem diferente, um homem que anda bem vestido, bem alinhado, bem apresentável, um homem que pode conversar com qualquer pessoa, as pessoas não fogem mais dele. Ele passa a ter agora amigos verdadeiros, não apenas amigo da cachaça, amigo dos vícios, porque ele é nova criação, ele ganhou uma nova condição social. Agora ele pode entrar e sair em qualquer lugar e as pessoas não vão mais se esquivar dele, porque ele é nova criação, é nova criatura. Quantas pessoas que nós encontramos pelas ruas, por estarem vivendo totalmente entregue ao pecado, totalmente entregue à marginalidade. As pessoas não querem passar por perto delas, porque elas são mal cheirosas, porque elas são desagradáveis, a sua aparência é ruim. Mas quando Jesus entra na vida delas, elas são transformadas em novas criaturas e ganham agora uma nova maneira de viver, uma nova condição social. Ele agora passa a ser uma pessoa que as pessoas não mais vão fugir dele, não vão mais fugir dela. Você que está me ouvindo ou me assistindo neste momento, Jesus quer fazer isso na sua vida, Jesus pode fazer isso na sua vida. É somente você entregar a sua vida para Jesus. Vou repetir a palavra de Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. E aí, quem está em Cristo, sendo nova criação, também passa a ter ou ganha, recebe de Deus uma nova condição moral. O homem que era só depravação, que era só imoralidade, que tinha a mente, a cabeça, os olhos, a boca, os ouvidos só para a imoralidade, só para as coisas indecentes, indecorosas, agora passa a ter uma boca santificada, olhos santificados, ouvidos santificados, porque é nova criatura em Cristo Jesus. Foi transformado pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Evangelho de Cristo, que em todos os programas eu repito, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas o versículo não diz apenas que quem está em Cristo é nova criação. O versículo continua dizendo o seguinte: as coisas velhas já passaram. Se você encontrar alguém, quem quer que seja, que diz que é crente, que diz que é líder de igreja, que diz que é pastor, que diz que é obreiro, e a vida dele continua sendo a mesma vida de antes, as coisas velhas ainda não passaram, as coisas velhas estão nele. E quando eu estou falando de coisas novas ou nova criação e coisas velhas que passam, escute bem, não pode haver no homem uma nova criação se as coisas velhas continuam nele, se os vícios de outrora continuam nele. E quando eu falo de vícios agora, eu não me refiro às drogas, não, me refiro a outros tipos de vícios, vícios morais, vícios de comportamento. Se esta pessoa que está ao seu lado, com quem você convive, diz que é crente, até fala de Deus, até fala da palavra de Deus, mas continua vivendo os vícios velhos, ou continua tendo na sua vida as coisas velhas do passado, ela precisa encontrar-se com Cristo para que seja transformada numa nova criatura. Ela precisa encontrar-se com Deus, porque as coisas velhas ainda não passaram.
Não podemos ser novas criaturas vivendo com coisas velhas. Coisas velhas aqui não é termo pejorativo, não. Coisas velhas aqui, refiro-me aos nossos maus comportamentos, a nossa velha maneira de ser, a nossa ruim maneira de ser de outrora, a nossa maneira errada de fazer as coisas de outrora, a nossa maneira errada de pensar. Essa é a vida velha que não está mais presente naquela pessoa que é nova criação, naquela pessoa que está em Cristo Jesus. E finalmente, o versículo diz, depois de dizer as coisas velhas já passaram, o versículo diz, eis que tudo se fez novo. E aí numa outra versão, na versão internacional, a Bíblia diz, eis que surgiram coisas novas. Surgiram coisas novas na vida da pessoa, no lugar das coisas velhas. E essas coisas novas a que eu me refiro não são coisas ruins, não são coisas reprováveis, coisas novas de acordo com a avaliação de Deus, coisas novas de acordo com a avaliação do Espírito Santo que inspirou o apóstolo para escrever estas palavras. Eis que surgiram coisas novas, comportamentos novos, um novo semblante. E na maioria das vezes surge até mesmo uma nova condição financeira na vida da pessoa, porque a pessoa passa a administrar os seus bens seguindo a orientação divina, administrar o seu dinheiro seguindo a orientação divina, e aí tudo passa a dar certo na sua vida, porque surgiram coisas novas na vida deste homem. Amigo, eu vou finalizar esta mensagem da Palavra de Deus para o seu coração, dizendo-lhe, aquelas pessoas que você conhece, que agora são pessoas novas, são novas criaturas, surgiram coisas novas na vida dela, que você ainda não tinha entendido o que era, foi Jesus que entrou na vida delas. Um dia Jesus entrou na minha vida também, em 1977. Eu fui transformado numa nova criação. Na época, um jovem, fui transformado numa nova criação. As coisas velhas passaram e surgiram coisas novas. E eu luto, eu estou à disposição de Deus, eu estou buscando a Deus para que cada dia surjam mais coisas novas, para a glória dEle e para o seu bem-estar, para o nosso bem-estar, para a nossa unidade, para uma vida abençoada por Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Isto pode acontecer na sua vida.